Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um tema que atrai muita curiosidade de quem está começando no mercado, mas não só de quem está começando, né? Que é a questão sobre entrevistas para desenvolvimento. Entrevistas técnicas, não técnicas, como importar, etc. Vamos falar de tudo isso após nossas apresentações. Hoje estamos aqui com a Ana. E aí, Ana, se apresenta para o pessoal. Oi, gente, eu sou a Ana Paula, estou no RH da DTI já há 2 anos, trabalhando nessa parte de Tech Recruiter e também numa parte centralizada voltada para a experiência dos colaboradores. Fê, se apresenta aí para a gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou dupla da Ana até, a gente tem uma trajetória bem parecida aí na DTI, então atuo também como Tech Recruiter e a gente também está numa frente da DTI que é a Cuidar, que olha também para a experiência do colaborador como um todo, e a gente está para conversar um pouco sobre entrevistas. Luiz, se apresenta aí para a gente. Oi, Fernandinha, tudo bom, galera? Meu nome é Luiz, eu auxilio aqui na parte técnica dos processos de recrutamento. Participei de muitos processos com a Ana já. E também já fiz um bocado de entrevista aí pelo mundo, entrevistas para a área de TI. E a gente trouxe um convidado aqui, agradecer pela participação e por ter aceitado o convite. Felipe da AVUP está aqui com a gente. Valeu, galera. Valeu pelo convite. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Sou fã da DTI. Fã de carteirinha, já fui em vários meetups de vocês, saudades dos meetups, pandemia acaba logo, pelo amor de Deus. Eu sou o Felipe, CEO da AVUP. Para quem não conhece a AVUP, a gente é uma plataforma online que ajuda empresas a contratarem desenvolvedores de software e ajuda desenvolvedores de software a encontrar o emprego dos sonhos, tanto no Brasil quanto fora no Brasil. E é isso aí, gente. Então vamos começar aqui. Acho que a gente pode começar de uma pergunta muito básica, né? Estou aí procurando emprego, me faço a inscrição para diversas empresas, etc e tal. Como que eu acho a vaga que eu devo me inscrever? Me inscrevo para todas e aí depois a gente vê? Existe um processo de análise? Preciso conhecer a empresa que eu estou me inscrevendo, não conhecer? Qual que é a visão de vocês em relação a esse ponto, que seria o ponto inicial, né? Estou aí procurando emprego, vou por onde? Vou direto no site das empresas, Instagram? Como que eu faço essa procura e a inscrição de fato? Normalmente, sempre quando eu fui procurar alguma coisa, e aí depende do momento que você está, né? Pode ser um momento que você está mais infeliz, um momento que você está mais feliz. Tudo isso faz diferença para as oportunidades que você vai buscar e os desafios que você vai buscar. Você está começando, por exemplo, seria legal você procurar uma empresa que, por exemplo, uma empresa tipo a DTI, que tem bastante incentivo ao conhecimento interno, a alavancagem. Se você está numa outra fase de carreira, você tem que buscar um outro perfil, né? Dentro do que você quer trabalhar com produto, não quer trabalhar com agilismo, você gosta mais ou menos do modelo cascata. Você tem que entender que tipo de profissional você é para entender quais vagas você vai se candidatar. Se você não é um cara que está disposto a trabalhar com agilismo, por exemplo, não seria o ideal você procurar uma empresa que se especializa em agilidade. Então, assim, acho que o primeiro passo é se entender como profissional, entender os desafios que você quer assumir na sua carreira. Eu acho que, complementando, Luiz, essa parte do autoconhecimento acho que é importante para todos os profissionais que estão buscando um novo emprego, mas também para os profissionais que estão dentro da empresa. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente entender o que a gente é bom, o que a gente precisa melhorar. E não só de soft skills, mas também de hard skills. Para vocês entenderem a diferença, soft skill é, por exemplo, comunicação, adaptabilidade, persistência. Hard skills é aquilo de tecnicamente que a gente sabe fazer. Então, eu sei fazer uma manutenção num container, eu sei versionamento de código, enfim. Então, quando a gente já consegue fazer essa lista ali de soft skills e hard skills baseados no nosso autoconhecimento, vai ficar muito mais fácil para a gente entender se aquela vaga tem fit ou não com a gente. Então, quando você vê uma vaga publicada no LinkedIn, que as empresas costumam usar muito o LinkedIn, né, para fazer essas publicações, vê uma vaga publicada no LinkedIn, na VUP ou em outra plataforma, você vai chegar e vai olhar, beleza, eu sei que eu tenho domínio dessas tecnologias, eu sei que essas soft skills se encaixam comigo, então essa vaga tem fit comigo. Não é muito bom você começar a se candidatar em vagas que não tem nada a ver com você, porque como a Ana e a Fernanda fazem diversos processos seletivos durante o dia a dia, elas já sabem ali, já colocam você na blacklist, né, Ana e Fê?
Eu acho que é muito importante, assim, você se identificar com a empresa, e eu acho importante a gente destacar um outro ponto também, que hoje em dia a procura não é só da pessoa pela empresa. Muitas vezes é a empresa que chega até a pessoa pelo Hunt, muitas vezes pelo LinkedIn, né? Então, quem está nessa fase aí de buscar alguma oportunidade, é muito importante deixar um LinkedIn bem estruturado, com informações que os entrevistadores conseguem achar ali o seu perfil e entrar em contato com você. E aí cabe a você, né, pensando nesse autoconhecimento que o Felipe levantou, analisar se aquela oportunidade faz sentido ou não, porque não adianta também você topar sendo que não faz sentido, você não faz sentido a empresa para você, então é muito importante essa avaliação acho que a parte também. Acho que a parte de conhecer a empresa, assim, né, acho que ela tem que ser uma etapa super importante no momento de busca, assim, de vagas, né, para de fato você entender, assim, se a cultura daquela empresa é algo que você se identifica, que você acha que pode dar certo com o seu perfil. Então, sempre buscar mesmo, né, pelo site, pelo Instagram, entender um pouquinho qual que é o objetivo da empresa, se tem algum canal no YouTube, alguma coisa nesse sentido. O próprio LinkedIn, acho que é uma rede super importante aí para você conhecer um pouquinho do que a empresa vem fazendo. Então, acho que essa é uma etapa fundamental, assim, para quem está buscando também. Do que ela valoriza, né? Você vai olhar o que ela valoriza e ver se aquilo bate contigo. E complementando, a gente fez uma pesquisa interna com mais de 25 mil desenvolvedores recentemente e a gente percebeu o seguinte: de nível pleno para sênior, os profissionais costumam receber entre 5 a 10 propostas semanais de empresas. E no geral, né, colocando iniciante, júnior no meio desse bolo, estagiário, enfim, eles costumam receber pelo menos uma proposta semanal de empresas. Então, o que faz você se destacar ao meio dessas diversas empresas aí procurando profissionais? Os seus conhecimentos com marketing. Eu falo muito isso para todo mundo que me pergunta como encontrar um bom emprego, principalmente na área de tecnologia. Para você se destacar e encontrar um emprego legal, você tem que ser um bom marqueteiro. É saber escrever muito bem o seu LinkedIn, usar palavras-chave baseadas em SEO. Então, depois dá uma olhadinha em 2 conteúdos muito importantes que vão fazer você destacar no meio desse bolo de desenvolvedores. Copywriting, que é uma escrita persuasiva. Se o seu LinkedIn for todo baseado em copywriting, vai ser show demais. E SEO, para facilitar com que o motor de busca do LinkedIn, quando a Ana e a Fê for pesquisarem algum desenvolvedor, ela encontrar você. O motor de busca do LinkedIn, assim como do Google, utiliza palavras-chave. E aí, então, vamos agora para entrar um pouco mais dentro do nosso tema, né? Porque a gente poderia ficar falando assim, como conseguir emprego na TI, né? E o universo disso é muito grande, assim. O Felipe citou aí algumas questões sobre como otimizar seu LinkedIn, mas a gente pode citar outras coisas como participar mais da comunidade de desenvolvimento, meetups, projetos open source, enfim. Mas vamos focar um pouquinho mais aqui na questão da entrevista em si. Então, me inscrevi para a vaga, fui chamado para uma entrevista. Como que eu devo me comportar? Eu acho que nesse momento da preparação para a entrevista, pegando um pouco do que a gente já falou, é muito importante você se preparar, né, rever os projetos que você já participou, rever toda a sua trajetória profissional, para que esteja fresco na memória e você se lembrar na hora que as perguntas chegarem. Mas também é importante você se preparar para conhecer a empresa, então pensar nas dúvidas que você tem ali, para perguntar sobre a empresa, sobre como que vai ser o trabalho lá, que a gente valoriza muito, assim, essa curiosidade pela empresa que a pessoa demonstra. Fazer um trabalho de pesquisa prévio, né, sobre a empresa, saber que você tá entrando, quais são as coisas que ela valoriza muito. Se você fez isso antes de se candidatar, né, mas chegou na entrevista ali, dá uma revisada, dá uma olhada. Por exemplo, nossa, a DTI é uma empresa que tem 2 podcasts, dá uma ouvidinha aqui, pelo menos um pouco, ver como é que é. Nossa, que legal, como é que eles se organizam. E assim, tem muito material. As empresas hoje fornecem muito material para poder atrair profissionais. Então, hoje é muito fácil, né? Antigamente você tinha que ir lá no site profissional da empresa e dar uma lida, e era muito raso. Hoje as empresas, principalmente na área de TI, como elas querem atrair as pessoas, elas estão sempre disponibilizando o que elas valorizam, o que elas pensam, às vezes vem na descrição da vaga. E um requisinho para quem realmente quer entender a fundo sobre a empresa: adicione alguns colaboradores da empresa de níveis de senioridade diferentes, um gerente, uma pessoa júnior, uma pessoa plena, uma pessoa sênior, enfim, de áreas diferentes também, de área de marketing, área de produto, para você entender o que essas pessoas acham sobre a empresa na qual elas trabalham.
porque eu adoro falar aqui que muitas das vezes as empresas também utilizam técnicas de copywriting, de persuasão, então elas colocam o mais florido possível nas redes sociais para você acreditar que aquela empresa é mil maravilhas, mas a fundo, quem vai te falar se é mil maravilhas ou não é o Glassdoor, onde os colaboradores deixam ali as marcas e impressões sobre como que foi o trabalho dentro da empresa e as pessoas que estão trabalhando atualmente na empresa. Então, adiciona essas pessoas no LinkedIn, bate um papo com elas, faz algumas perguntas que você vai conhecer na essência mesmo que é essa empresa, como que é o dia a dia lá de dentro, sem cascas, né, que a gente fala, sem essas coisas floridas que as empresas acabam colocando nas redes sociais. Porque toda empresa é empresa, né? Então vão ter lados negativos, sim. Acho que é importante desmitificar a aura que está em torno de algumas empresas e entender que é aquela questão, você vai estar fazendo uma escolha. Escolha envolve ganhos e envolve perdas. E eu acho que foi muito na linha que a Fernandinha colocou aí, uma entrevista, além de ser a empresa te entrevistando, né, que talvez seja o caráter mais óbvio de uma entrevista de emprego, existe também o caráter de você estar entrevistando a empresa. Em que sentido? É uma oportunidade de você também tirar essas suas dúvidas, porque, igual o Felipe Couto colocou, o turnover na TI é muito grande, mas muitas das vezes é porque a pessoa ela não está na vaga que seria uma vaga adequada para ela. E às vezes pode partir do próprio candidato identificar isso. É logo que a gente coloca aí, tem que levar todo o contexto, né? Que assim, num ambiente de crise econômica, a gente precisa de emprego. Acho que não dá para a gente desconsiderar isso, principalmente quando é primeiro emprego, você abre mão de algumas coisas e acho que isso, infelizmente, faz parte, né? A gente tem que botar comida na mesa, mas considerando talvez o cenário atual, né, de hoje, setembro de 2020, eu acho que o profissional ele também pode se dar ao luxo de entender, será que essa vaga realmente é uma vaga que eu vou conseguir crescer aqui, que faz parte do que eu acredito ou não, e conseguir entrar numa experiência profissional mais aderente ao que seria o crescimento dele e como ele vive a vida dele. Ô Chagas, e sendo bem direto, nós da área de tecnologia, hoje a gente tem a oportunidade de escolher onde que a gente quer trabalhar e quais as vagas que a gente quer se candidatar, porque diversas pesquisas do mercado mostram a falta, né, profissionais da área de tecnologia, as empresas estão desesperadas por profissionais como a gente. Então, aproveita essa onda do mercado e ao invés de entrar em vaga somente por conta do salário, entra em vaga realmente que faça sentido para você, vagas que façam sentido para sua vida, empresas que você realmente se conecta, porque no final das contas o dinheiro é uma coisa pequena no meio de várias coisas que você vai ter ali ao longo do dia a dia, porque a gente passa mais tempo dentro das nossas empresas do que com a nossa família. E será que dinheiro vai pagar isso? Essas 8, 10 horas por dia que você vai trabalhar? Então, aproveita essa oportunidade que tem muita demanda e pouca mão de obra para vocês fazerem entrevistas com as empresas ao invés de somente serem entrevistados. Por isso que é importante conhecer a fundo o dia a dia de trabalho das empresas. Sem sombra de dúvida. Assim, eu nem sei se dinheiro é uma coisa pequena, mas você tem que colocar tudo na balança, né? Será que esse é um ambiente que vai me permitir estudar? Porque quando a gente fala de TI, se você ficar 6 meses desatualizado, dependendo da área que você está trabalhando, um monte de coisa já mudou. E parece meio clichê, né? Provavelmente quem está escutando a gente já deve ter escutado isso em outros lugares. Mas, gente, é muito verdade, sabe? As coisas, o dinamismo delas muda muito. É lógico, tem algumas coisas que são mais consolidadas, sei lá, algoritmo, lógica, esse tipo de coisa não muda de um dia para o outro. Mas coisas do dia a dia ali é muito dinâmico. Então, será que a empresa que eu estou indo trabalhar, ela vai permitir eu ter um tempo para estudar? Um tempo de trabalho, né, que não vai fazer eu sacrificar a minha balança vida-trabalho? Então, eu acho que é importante considerar isso. E quando você entende a entrevista como um momento que você também está entrevistando um lugar, eu acho que boa parte do seu comportamento na entrevista muda, porque você fica mais tranquilo, você consegue se portar melhor, e você entende também que não é só você que quer aquela vaga. Se você está ali, é porque de alguma forma eles te querem, entendeu? Pelo seu capital intelectual, pela sua persuasão, por alguma coisa você chegou naquele momento ali. Então, esse relaxamento ele acontece e aí você se torna mais natural na entrevista, né? Eu acho que é um ponto positivo de se portar na entrevista é suar natural, é não suar robótico, é suar quem você é. Luiz, eu acho que isso é essencial, assim, né? Eu acho que as entrevistas
que eu gosto mais de fazer, acho que a Ana também, né, o time de RH como todo gosta mais